Olá, fera marista, São Luís, eu sou Rodrigo Cunha, professor de Física. Eu queria conversar com vocês sobre a corrente elétrica. Se você tiver um fio metálico, por exemplo, esse daqui, que é um cabo de força de uma caixa de som, se esse cabo estiver apenas na minha mão, não vai ter passagem de corrente elétrica por ele. Mas se eu ligar uma diferença de potencial nesse cabo, vai passar por esse cabo uma corrente elétrica. Então, para que haja uma corrente elétrica, é necessário que haja uma diferença de potencial. Sem diferença de potencial, não há passagem de corrente elétrica. A gente vai analisar dois tipos de corrente elétrica. São a corrente elétrica contínua, essa aqui especificamente ela é constante, e a corrente alternada. Tá? Vamos conversar principalmente sobre as diferenças e as vantagens de usar cada uma delas. A corrente contínua, constante, é uma corrente em que o valor dela permanece o mesmo e, além disso, as cargas se movimentam no mesmo sentido. Já na corrente alternada, você tem uma variação tanto no valor da corrente como no sentido delas. É uma corrente que alterna o sentido no decorrer do tempo. Onde é que a gente pode encontrar uma corrente contínua? Uma pilha, uma bateria de um carro, por exemplo, fornece para um determinado equipamento uma corrente contínua, constante. Já a nossa tomada, a tomada que tem nas residências de nossas casas, vai fornecer para os equipamentos elétricos uma corrente alternada. E uma coisa bem curiosa que eu queria comentar com vocês é que os equipamentos eletrônicos, eles funcionam dentro dele com corrente contínua. Porém, muitas vezes você quer ligar esse equipamento eletrônico na tomada, onde a corrente ela é alternada. Para que a gente use corrente alternada da tomada e passe para o equipamento eletrônico uma corrente contínua, eu preciso de um equipamento chamado fonte. Então, o que é que esse equipamento vai fazer? Ele vai transformar a corrente alternada, essa parte aqui da fonte eu vou ligar na tomada, e a outra parte eu vou ligar no meu equipamento eletrônico, e essa caixinha vai ser a caixinha responsável para transformar corrente alternada em corrente contínua. E qual é a vantagem de usar um ou outro? Os equipamentos eletrônicos usam uma lógica matemática em que é muito mais fácil trabalhar dentro do equipamento eletrônico uma corrente contínua. Porém, para a gente gerar e transmitir corrente, para a gente transmitir potência, é muito mais vantajoso você usar a corrente alternada. Então, na hora da geração e na hora da transmissão, economicamente, é muito mais vantajoso você usar a corrente alternada. Tem alguns efeitos da corrente elétrica que são muito importantes para a gente. Um dos efeitos é o efeito Joule, onde a passagem da corrente elétrica faz com que a energia elétrica seja transformada em energia térmica. Existem alguns equipamentos de nossa residência que nós queremos que isso aconteça. Por exemplo, um ferro de passar roupas. Eu quero que a corrente elétrica, ao passar pelo ferro, transforme a energia elétrica em energia térmica. Outros equipamentos também, como você vai tomar um banho. O ambiente está muito frio, eu quero tomar um banho quente. Aí eu ligo o meu chuveiro elétrico. Dentro do chuveiro elétrico eu tenho um equipamento que também vai fazer a transformação de energia elétrica em energia térmica. Vai esquentar a água quando passar por esse chuveiro. Então, alguns equipamentos da nossa residência fazem essa transformação de energia elétrica em energia térmica. É chamado de efeito Joule. Quando a gente quer proteger um equipamento elétrico para que ele não queime, a gente pode usar um fusível. Nesse fusível tem um filamento bem fininho e que, ao corrente ao passar por ele, faz com que esse filamento se funda. Então, eu abrindo o circuito porque o fio fundiu, não vai ter mais passagem da corrente elétrica. Isso é devido ao efeito Joule. Um outro efeito muito importante da corrente elétrica é exatamente a transformação de corrente elétrica, né? A geração de um campo magnético a partir de uma corrente elétrica. Então, existe um equipamento que também protege outros. Por exemplo, o fusível consegue proteger uma máquina de lavar roupas. Então, eu posso ter um equipamento que tem a mesma função do fusível, mas tem um princípio de funcionamento diferente, que seria o disjuntor. O disjuntor, ao passar uma corrente elétrica por ele, ele vai gerar um campo magnético que vai fazer com que o circuito se abra. Esse campo magnético vai fazer com que haja uma repulsão de uma chave, fazendo com que o circuito se abra, não deixando uma corrente grande
e para um determinado equipamento, no caso, uma máquina de lavar roupas. Como o meu objetivo é proteger exatamente essa máquina, eu uso um disjuntor para que com o excesso de corrente eu não faça com que essa corrente vá diretamente para a máquina de lavar. Então o disjuntor ele se desarma para poder proteger a máquina. E para finalizar, eu queria mostrar para vocês uma coisa muito interessante, que é um experimento em que eu vou mostrar para vocês como é que eu posso acender uma lâmpada fluorescente. Vejam que inicialmente ela está aqui na minha mão, não existe passagem de corrente elétrica por ela, mas a partir do momento que eu criar uma diferença de potencial, essa lâmpada vai acender. Por quê? Não sei se vocês se lembram no início dessa aula, que para que haja uma corrente elétrica é necessário que haja uma diferença de potencial. Então eu vou mostrar a vocês como é que a gente pode fazer isso na prática. Para que haja uma visualização melhor do experimento, eu vou diminuir a quantidade de luz no ambiente. Olha, aqui na minha mão eu tenho uma lâmpada e que não há nenhuma diferença de potencial. A lâmpada está apagada. Mas se eu aproximar essa lâmpada aqui de uma fonte, eu vou ter uma diferença de potencial entre aquela extremidade esquerda aqui, ó, da lâmpada, e a extremidade direita dela. Então, quando existe uma diferença de potencial, eu tenho a formação de uma corrente elétrica. Valeu, fera marista, boa sorte!